Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos números e na estratégia da Caixa Seguridade, a CXSE3. O nosso objetivo aqui é bem claro: entender o que faz dessa empresa um negócio tão comentado e, com base nos dados públicos, tentar chegar a um possível preço justo para as ações dela. Será que os fundamentos justificam o valor atual? Bom, é isso que a gente vai descobrir junto. Mas antes de qualquer coisa, aquele nosso aviso de sempre, que é super importante. Essa análise tem um propósito totalmente educacional, ok? As informações que a gente vai discutir aqui não são de forma alguma uma recomendação de compra ou de venda. A ideia é que cada um use esse conhecimento para tomar as suas próprias decisões com mais segurança. Então, o nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, a gente faz um raio-x da empresa para entender de onde vem a receita. Depois, vamos investigar os pilares que sustentam o negócio, analisar essa máquina de lucros e aí sim, a parte que todo mundo espera, vamos calcular um preço justo, sempre ponderando os riscos e os possíveis retornos. Beleza, vamos começar pelo básico, mas que é essencial. De onde vem o dinheiro da Caixa Seguridade? Entender as fontes de receita é o primeiríssimo passo para a gente conseguir decifrar o modelo de negócio da companhia. Olha só que interessante. O resultado operacional da empresa se divide em três grandes blocos. O segmento de seguros é o maior, com 45%. Logo depois, vem acumulação, que inclui coisas como previdência, com 28%, e corretagem, com 27%. Isso aqui já mostra uma coisa importante. Embora os seguros sejam o carro-chefe, a empresa não depende de uma única fonte de receita. Isso já sugere uma boa dose de resiliência. E quando a gente abre um pouco mais esse leque, a diversificação fica ainda mais clara. Sim, o seguro habitacional lidera com 25%, mas perceba como não existe uma dependência esmagadora de um produto só. Previdência, seguro prestamista, seguro de vida, todos eles têm uma fatia bem relevante. Essa pulverização é ótima porque se um segmento específico passa por dificuldades, os outros podem segurar as pontas e compensar. Certo, agora que a gente já sabe de onde vem o dinheiro, vamos tentar entender por que a Caixa Seguridade é tão forte no que faz. Quais são as vantagens competitivas dela? Quais são os pilares que sustentam toda essa estrutura? O primeiro pilar é um verdadeiro gigante, a dominância no seguro habitacional. A empresa simplesmente detém metade desse mercado. E o detalhe crucial aqui é o seguinte: esse seguro é obrigatório por lei para quem faz um financiamento imobiliário. E como a controladora dela, a Caixa Econômica, é líder absoluta em crédito habitacional no Brasil, o fluxo de clientes é praticamente garantido. Isso leva a gente para um conceito muito poderoso, que é o efeito empilhamento. Pensa só, um financiamento imobiliário dura décadas, 20, 30, até 35 anos. Isso significa que a empresa tem contratos gerando receita todo santo mês, por anos e anos a fio. A cada novo financiamento, uma nova apólice é literalmente empilhada sobre as antigas. Isso cria uma base de receita que é extremamente previsível e que cresce de forma constante. É quase como um serviço de assinatura vitalício. Outro pilar fundamental é a segurança que vem do contrato. A parceria com a Caixa Econômica foi renovada e vai até 2050. Isso elimina um ruído, uma incerteza de médio prazo que existe para sua principal concorrente, a BB Seguridade, que vai ter que renegociar seu contrato na próxima década. Essa visibilidade de longo prazo é um diferencial competitivo enorme, porque garante o principal canal de vendas da empresa por muito, muito tempo. Bom, o presente parece forte, mas e o futuro? O potencial de crescimento é gigantesco e o melhor de tudo está dentro de casa. A Caixa tem uma base de 160 milhões de clientes, mas a penetração de produtos de seguro nessa base é minúscula, só de 1 a 2%. É uma verdadeira avenida de crescimento. A empresa não precisa nem conquistar novos mercados, ela só precisa vender mais para quem já é cliente. Cada pontinho percentual de aumento aqui pode representar um salto gigantesco nos resultados. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que esses pilares se traduzem em resultados financeiros? Vamos dar uma olhada no histórico para ver se a empresa é mesmo essa máquina de gerar lucros que parece ser. E a resposta, como a gente pode ver no gráfico, é um sonoro sim. O histórico de lucros é impressionante. Se a gente olhar desde 2017, o lucro líquido saltou de cerca de R$ 1 bilhão para casa dos 4 bilhões. É uma trajetória de crescimento muito consistente e muito robusta, que mostra a capacidade da empresa de executar bem a sua estratégia. E para colocar esse crescimento em perspectiva, a média de aumento dos lucros nos últimos 9 anos foi de 17% ao ano. Isso é um ritmo fortíssimo e constante, sabe? Indica um negócio de alta performance que consegue crescer bem acima da média do mercado e de forma sustentável.
Agora, a gente precisa falar de um assunto que sempre gera preocupação: a taxa Selic. Existe um mito de que, se os juros caem, o lucro da seguradora vai junto, já que parte do dinheiro dela vem de investimentos. Só que a realidade é um pouco mais complexa. Cerca de 70% do lucro da Caixa Seguridade vem da operação de seguros, que não depende dos juros. E tem mais: uma Selic mais baixa tende a aquecer o mercado de financiamentos. Mais financiamentos significam mais seguros vendidos, o que pode muito bem compensar ou até superar a perda na parte financeira. Ufa, bastante informação, né? Vamos fazer uma pequena pausa para respirar antes da gente entrar na parte final, que eu sei que é a mais esperada, o cálculo do preço justo. E se esse tipo de conteúdo detalhado ajuda de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal. A inscrição é o que nos ajuda a continuar produzindo mais análises como essa. Ah, e para quem quer ir além, se aprofundar de verdade, dá uma olhada no comentário que eu deixei fixado aqui embaixo. Tem uma seleção de livros que são leitura obrigatória para dominar o mercado. Mas agora, vamos voltar aos números. Certo, chegou a hora da verdade. Vamos tentar calcular um preço justo para a ação. E para isso a gente vai usar um modelo de Gordon, que é uma ferramenta clássica e muito útil para avaliar empresas que são boas pagadoras de dividendos, que é exatamente o caso da Caixa Seguridade. O modelo pode parecer complicado, mas a lógica por trás é bem simples e se baseia em 3 passos. Primeiro, a gente precisa estimar qual será o dividendo do próximo ano. Segundo, temos que definir qual é a taxa de retorno que o investidor deveria exigir para colocar dinheiro nessa ação. E terceiro, a gente precisa estimar uma taxa de crescimento para esses dividendos que seja sustentável para sempre. Então, vamos detalhar as premissas que a gente está usando, baseadas nos dados da fonte. O dividendo esperado para o próximo ano, o nosso D1, é de R$ 1,40 por ação. A taxa de retorno exigida, o K, a gente calculou pegando o retorno de um título seguro, como o Tesouro IPCA 2035, e somando um prêmio de risco de 3%, o que dá 10,39% de retorno real. E para o crescimento G, vamos ser conservadores e usar 2% ao ano em termos reais. E agora é só colocar tudo na fórmula. Ela é simples: dividendo dividido pela taxa de retorno menos a taxa de crescimento. Então, temos 1,40 dividido por 10,39% menos 2%. Fazendo essa conta, a gente chega a um preço justo de R$ 16,68. Mas o mais importante aqui não é cravar o número exato, é entender o que ele significa. Um preço justo de R$ 16,68 indica que, se todas as nossas premissas estiverem corretas, comprar a ação nesse patamar pode embutir um potencial de retorno de cerca de 17% ao ano, em termos nominais. E convenhamos, é um retorno bem atrativo. E com isso, a gente chega na nossa análise final. É hora de colocar tudo na balança. De um lado, o potencial de retorno que a gente acabou de calcular, e do outro, os riscos que todo mundo que investe ou pensa em investir precisa ficar de olho. Então, aqui está o nosso balanço. Do lado dos pontos positivos, temos aquele potencial de retorno, um negócio muito resiliente com receitas previsíveis e um contrato de longo prazo que dá muita segurança. Além disso, uma forte geração de caixa e um payout, ou seja, distribuição de lucros, de quase 90%. Já do lado dos riscos, a dependência de parte do lucro dos juros, o desafio de conseguir aumentar a venda de seguros na base de clientes e, claro, o risco de as nossas premissas de cálculo não se confirmarem no futuro. Resumindo a história toda, a Caixa Seguridade se mostra uma empresa com fundamentos muito sólidos e com vantagens competitivas bem claras. Mas quem investe precisa sim ficar de olho na sensibilidade de uma parte do resultado à taxa Selic e, principalmente, na capacidade da gestão de destravar aquele enorme potencial de crescimento que existe dentro da própria base de clientes. E depois de ver tudo isso, qual a percepção que fica sobre a empresa? O espaço aqui nos comentários está aberto para a gente trocar ideias e opiniões. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas análises. A gente se vê na próxima!